Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais um vídeo, tá? Onde a gente vai falar sobre a dureza do coração do cônjuge. O cônjuge que se foi e o cônjuge que está em casa também. A gente não pode simplesmente colocar a culpa naquele que foi. Independente, você precisa entender, independente do que aconteceu, tá? Você não pode simplesmente projetar no outro a culpa do término do seu casamento, tá? Ou de uma briga, de uma separação momentânea. Você não pode projetar em cima do outro. Existe uma coisa que chama autorresponsabilidade, tá? E você precisa aplicar isso também antes de qualquer tipo de pensamento. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor. Falamos sobre restauração de casamento, dependência emocional. Tá? Eu estou aqui para poder ensinar, auxiliar você nessa caminhada. Muitos estão dentro de um processo que nomeiam como deserto. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que é uma grande escola, uma grande oportunidade para você aprender mais daquele que te criou, daquele que te chamou, daquele que te fez imagem e semelhança dele. Mas muitos estão projetando no outro a sua dependência, e a sua dependência realmente vem do Senhor. É dessa forma que você tem que ser. É dessa forma que você tem que pensar. É dessa forma que nós precisamos caminhar. Tudo aquilo que você colocar para fora é aquilo que você acredita, é a sua crença, tá? É a sua crença. Então vamos falar hoje um pouquinho sobre a dureza do coração daquele que foi, tá? E é muito simples, é muito simples. Não é fácil, é simples de você entender toda essa dinâmica da dureza, da resistência daquele que se foi. Vamos voltar um pouco, tá? Antes de uma separação. Vocês passaram, eu falo para vocês pela experiência de vida que eu tive, por problemas que eu tive e da forma que foi. Então eu vou estar sempre projetando para vocês a minha experiência, tá, de como aconteceu. Meu casamento não acabou simplesmente da noite para o dia. Estava tudo muito bem, muito tranquilo e de repente acabou. É mentira. Isso é mentira. Da mesma forma que o seu também não acabou da noite para o dia. Com certeza há uma série de problemas que vinham acontecendo e muitas vezes você maquiou isso daí. Ele maquiou ou ela maquiou. Houve uma maquiagem para um relacionamento. Chega uma hora que o relacionamento não consegue suportar. Ambos não suportam mais. Ambos não suportam mais. Então começam a simplesmente a entrar num processo de briga, né? De discórdia, de ninguém consegue mais suportar o outro. O peso do outro é muito grande. Aí você tem a fala dele ou dela, no caso do cônjuge, não consegue mais entrar no seu ouvido, mas você não consegue olhar que tudo vai se caminhando para um término. Como se pode se falar, e eu não sei se você já ouviu alguma vez, o muro ele não cai de uma hora para outra. São vários abalos que ele vem sofrendo até o ponto dele desabar. E é assim que funciona com o casamento. Depois de tantos abalos, depois de tantas processo de discórdia, de tristezas, sabe? De aonde a pessoa está falando que ela não está conseguindo mais suportar. É preciso entender que tanto você quanto o seu cônjuge são seres humanos. E chega uma hora que realmente não tem como mais permanecer num ambiente desse jeito. Então há uma fuga. Há essa fuga. Muitos casamentos hoje ainda não chegaram no nível de separação porque existe de repente um forte aparato religioso por trás do que as pessoas vão dizer, do que a minha igreja vai dizer, do que uma religião vai dizer. Então vai se arrastando para que a sociedade possa
olhar como um casal perfeito, um casamento perfeito, mas chega uma hora que não tem como, não suporta. Então, ele precisa ou ela precisa de alguma coisa para dizer, ponto, não deu certo, acabou. E aí ele vai, geralmente ele encontra uma mulher, o homem é mais, ele, vou dizer assim, cai mais fácil, tá? Com uma mulher, por isso que ele procura, porque o problema dentro de casa tá de certa forma assim realmente insuportável, insuportável. Como, Vitor, aconteceu a sua separação, que você permaneceu nesse tempo no deserto? Eu simplesmente criei uma ilusão de que ela estava tendo um caso com uma pessoa e era mentira. Mas eu criei, eu sufoquei, estava sufocando ela, estava sufocando até chegar ao ponto que houve a separação. E aí eu me vi numa situação difícil, da mesma forma que você está. Na primeira semana, tá tudo bem, sabe? Parece como diz o ditado, né? A ficha não caiu, mas começa então a ter uma falta. A falta de tudo, de todo aquele costume que você tinha em casa com aquela pessoa, isso começa a trazer uma falta para você. E aí você liga aí um alerta dizendo, opa, realmente a separação ela está acontecendo. Ele foi embora, ela foi embora. Tá? Quando se trata do marido ir embora com uma amante, tá? Ou a esposa também ir embora com a amante, aí acaba sendo pior ainda. Porque envolve tudo aquilo que você já não estava conseguindo suportar com mais a traição. E assim, o que eu digo para você é o seguinte, vai ter sim a dureza do coração dele ou dela? Vai ter, é óbvio. Porque ambos estavam se matando dentro de um relacionamento. Existem aqueles que se matam com brigas, gritos, palavrões, mesmo estando dentro de uma religião, dentro de uma igreja, dentro de um seja lá o que for, tá? É aquele arranca-rabo, aquela situação insuportável, insustentável, horrível. E também tem aqueles que são mais educados, que têm um nível cultural, acadêmico mais elevado, que também têm as suas brigas, tá? Que também têm as suas discórdias ali. Cada um está num nível, tá? Cada um se encontra num determinado nível de educação e discussão, tá? E de atritos e brigas. É isso que precisa ser entendido. Mas a repulsa do que foi, ele está se sentindo livre de tudo aquilo que ele estava sofrendo. Ela se foi e ela está se sentindo livre de tudo aquilo. Afinal de contas, não existe mais brigas. Não existe mais cobranças. Não existe mais aquela situação no qual ele ou ela tem que se submeter, afinal de contas, cada um tem a sua vontade. E o outro muitas vezes está impondo. Então aquele que foi, se foi com um amante ou foi com um amante, tá? Ela se foi ou ele se foi, ele está magoado, está machucado. Também você fica em casa machucado, fica magoada. E todo esse processo é difícil a cura. É difícil a cura. Porque vai envolver perdão, vai envolver o pedido de perdão. Geralmente, quem vai e toma a decisão de ir embora está com uma força maior. Isso é, ele consegue romper esses grilhões. Ele consegue romper e ele se vai. E aquele que fica em casa simplesmente não consegue entender por que foi que aconteceu aquilo. Aconteceu pela quantidade de problemas que vocês estavam tendo. A quantidade de problemas
que não estavam sendo tratados? Quantos de vocês não sentaram para poder conversar e acertar determinadas coisas? Esse é o problema. O problema é você não conseguir sentar, você não conseguir entrar num processo de diálogo para resolver, porque isso não existe. Simplesmente o diálogo vem através da cobrança, através dos gritos, através dos xingamentos, dos palavrões. E aí chega uma hora, meu irmão, minha irmã, que realmente não dá, não consegue, não suporta. Então, não imagina que tudo vai ser de uma forma muito tranquila. Não vai. Ele está magoado, ela está magoada. Tem razão, você em casa também está. E aí agrava mais ainda quando a pessoa que se foi, ela foi com uma outra. E aí o agravamento é pior ainda. Porque ele está no início de um relacionamento, tá, com o amante ou ela com o amante, aonde dificilmente vai acontecer brigas, porque são momentos novos. Esses momentos que eles acabam tendo faz uma alegria, até porque há explosões de hormônios dentro daqueles que foram e estão achando que estão vivendo uma vida maravilhosa. Mas logo, logo eles começam a ter problemas. Logo, logo eles começam a ter problemas. E por que que essa dureza ela se agrava? Porque aquele que ficou, ele simplesmente continua sufocando aquele que se foi. E aí ele não só tem o problema da separação que aconteceu, agora ele continua com o mesmo problema. Porque ele está com o amante curtindo a vida adoidado, mas você permanece cobrando, você permanece ligando ao ponto dele precisar, dela também precisar, a bloquear você. E aí a gente fala sobre a importância de não ter o contato. Esse início, tá? Esse início é doloroso, mas tem muitos que estão dentro de um processo de muito tempo, mais de 6 meses, de 1 ano. E essa dureza continua. Mas é claro que vai continuar, sabe por quê? Somente você e o que se foi sabem o quanto vocês entraram em atrito e se fizeram mal. O quanto de crueldade ambos fizeram um com o outro. Então vai acontecer a dureza sim. O outro não vai querer voltar. A outra não vai voltar. Tá? E também tem relacionamentos que acabam, tá? E quem fica também acaba tendo o coração duro. Ficou em casa e o outro se foi. E acaba também tendo o coração duro. Porque também envolve uma série de outras coisas. Envolve uma casa, envolve todo aquele ambiente onde aconteciam as discussões, as brigas, os desentendimentos e tudo aquilo que poderia ser resultado, tá? Poderia ser resultado não, poderia ser transformado através de uma conversa, através de você falar aquilo que você não queria. Esse é o problema. O problema da dureza do coração são as amarguras que permanecem ali e não foram curadas. E aí você começa num processo de restauração pessoal, aí você começa a se restaurar, o Senhor começa a te limpar, começa a te curar, começa a fazer tudo. Só que o outro que foi, ele não está vendo isso. Ele não está sendo tratado, até porque ele não está procurando Deus. Dificilmente eu consigo, ouvir um caso daquele que foi e está com o amante e está procurando Deus. Ele não vai fazer isso, porque a última coisa que ele quer é Deus.
Mas aquele que fica em casa, sim, está buscando. E aí começa a acontecer a restauração na vida pessoal. E é por isso que eu estou sempre falando que o problema não está no outro, o problema está em você. As coisas precisam ser consertadas em você. Caso contrário, se não houvesse de repente uma separação, haveria então um assassinato. Como muitas situações a gente acaba vendo aí pela televisão. O marido mata a mulher mata o marido, sabe? Então essa dureza é fruto do que vocês plantaram no relacionamento de vocês. Então você é curado, mas ele que se foi, no caso o cônjuge que se foi, ele não está buscando cura nenhuma, porque ele já está envolvido. Muitos quando vão que saem de casa, eles entram, tá, numa vida totalmente louca. Vai para festa, começa a beber, muitos começam a fumar, sabe? Começam a entrar num processo onde eles não conseguem entender, mas eles estão se destruindo. Eles estão entrando nesse processo de destruição. E aí, quanto tempo isso vai acontecer? Quanto tempo ele vai voltar? Aí eu digo para você, isso tudo vai agora daquilo que você está buscando para você. Existe um Deus que está olhando tudo e sabe de todas as coisas. Existem casos que até há uma reaproximação, tá? E há uma reconciliação. E a grande maioria das vezes, nessa situação, se não há uma conversa, se não há um entendimento, as coisas continuam da mesma forma ou até piores. Tá? E eu tenho pessoas que eu atendo e falam: meu marido voltou para casa, eu estou super feliz. Uma semana depois ela está falando: eu não estou conseguindo mais suportar. Eu preferia então que ele estivesse fora. Eu preferia que não tivesse voltado para casa, porque ele voltou com vários problemas. E aí eu pergunto a você: você prefere ele com a dureza do coração ou prefere ele voltando para casa da forma que ele estava no mundo? Com todos aqueles problemas. É mais fácil então ficar do jeito que está e esperar Deus. Aí entra o outro problema. O problema de você esperar que você não quer esperar. Nós não queremos esperar. Não queremos. Queremos que Deus faça da forma que nós desejamos. E em restauração de casamento não funciona dessa forma. Não funciona. Você precisa ser restaurado. Você precisa ser restaurado. É com você, é por você. Somente com você. O outro é o outro. E ele vai permanecer com a dureza no coração dele. Somente o tempo vai fazer com que tudo o que aconteceu entre vocês venham a acalmar. E tem casos que o marido e a esposa continuam um relacionamento falando, mas não querem mais se reaproximar, ou aquele que foi não quer voltar mais, mas continua tratando bem, continua sem problemas, não tem mais briga, mas está tão magoado que o coração ele está simplesmente endurecido, tá? E somente Deus pode quebrar um coração desse jeito. E um exemplo que eu posso dar para você é Faraó. Deus tocou no coração de Faraó para buscar o povo novamente. Então Deus toca aonde é que Ele quer, da forma que Ele quer. Mas como é que você está? Você está preparada ou preparado para poder receber? Né? Você está nesse processo aí? Como é que você está transformado? Você está restaurado? Porque é muito fácil falar que você quer a tua família de volta, que você precisa e tudo. E como é que você está? Preparado, transformado para poder receber de volta o seu cônjuge com tudo aquilo que ele vai trazer do mundão? Então, mantenha a sua calma,
Mantenha a sua calma. Não é a dureza do coração que vai definir se vai ou não haver restauração, mas a dureza do coração, sim, é fruto do relacionamento doentio que vocês tiveram durante o período até a separação. Essa é a dureza, é normal, aconteceu comigo, vai acontecer com outros, está acontecendo com você, e o que você precisa ter é paciência, caso você deseje a restauração do seu casamento. Caso você deseje isso, você vai precisar ter paciência, porque ele vai permanecer ou ela vai permanecer com essa dureza no coração durante bastante tempo. Espero que eu tenha explicado, tá, de uma forma clara. Caso não consigam entender, é só você colocar no comentário o que você não entendeu, que eu respondo você. Se você tem aí o meu telefone de WhatsApp, você pode também mandar mensagem para mim, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Não esqueça de dar o seu like aí se fez sentido para você, tá bom? Até o próximo vídeo aí, em nome de Jesus. Um beijo no coração. Tchau, tchau.